pessoal, continuando os nossos vídeos introdutórios aqui desse curso de funções, nessa aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho o conceito de radiciação, que já vou até me adiantar, é o conceito inverso ao conceito de potenciação. Esse vídeo espero que fique um pouco melhor do que os outros, eu estava quebrando a cabeça para acertar a cor dos primeiros vídeos, mas aparentemente estou vendo ali na minha tela que acho que agora eu consegui, e aí dá para seguir o curso inteiro nesse formato agora. Então vamos lá. Primeiro, o que é a operação de radiciação? Como que eu entendo ela? A operação de radiciação ela acontece quando você tem a raiz de algum número, que é uma operação matemática que você usa esse símbolo aqui para falar dela. Esse símbolo aqui, que originalmente veio da letra R e acabou ficando dessa forma. Então quando você tem esse símbolo é o símbolo da raiz. Esse cara aqui dentro é o radicando, e esse cara que está aqui fora, esse número N, tá dando para aparecer, ó, que fica pequenininho aqui no cantinho da raiz, é chamado de índice. Então isso aqui é uma raiz enésima. A gente fala enésima quando é para você falar do número na forma cardinal, tá? A raiz enésima de A igual a B. Alguns exemplos aqui embaixo, ó. Uma raiz de 9, eu não pus índice. Já vamos falar desde o início. Quando o índice for 2, você nunca precisa colocar. É o único índice que é gratuito. Então isso aqui é uma raiz segunda ou raiz quadrada de 9. Isso aqui é uma raiz quarta de 16, entenderam por que eu falava enésimo aqui, não só n? Porque se eu falasse n aqui se chamaria de raiz 4. Eu não quero que você fale raiz 4, eu quero que você fale número cardinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não vai ter primeiro aqui, mas esse formato de se referir aos números. Então, raiz quarta de 16, raiz terceira ou raiz cúbica de menos 8, e raiz quadrada, que eu pus o 2 de menos 4. Só alguns exemplos que a gente vai falar agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como calcular uma raiz. Quando a gente falar que a raiz enésima de A é B, é porque a gente fez uma conta e a gente tem a constatação, a conta que a gente faz é uma potência. E a gente tem a constatação de que B elevado a N é A. Então eu vou conversar melhor sobre isso daqui a pouquinho, mas quando você tem uma raiz enésima de um certo número A, a conta mental que você faz para calcular essa raiz não é a conta da raiz, é uma conta da potência. Você vai tentar procurar por inspeção um certo número B, de tal forma que esse número B, ao ser elevado ao índice, ó, ele vira potência, tá vendo? Vire A. Então, na verdade, o que a raiz está querendo que a gente calcule é exatamente uma potência, mas no formato inverso. Porque uma potência ela é assim, ó, 2 ao cubo. Você faz 2 vezes 2 vezes 2, 8. Agora, se eu quisesse fazer a mesma pergunta usando a ideia de raiz, eu falaria raiz cúbica de 8. Eu estou pedindo para você fazer a conta da potência, só que é o contrário. Ó, eu estou te dando qual que é o expoente, que aqui chama índice. Eu estou te dando qual que é o resultado da potência. E aí você tem que me dizer quem era a base, por isso que a gente usa B aqui. Então B elevado a N igual a A, você faz essa conta aqui, na verdade, para achar o valor daquela raiz. Alguns exemplos. Raiz quadrada de 9. Você precisa achar um número que ao ser elevado ao quadrado dá 9. E aqui eu já vou dizer para vocês uma controvérsia muito grande das raízes. Não é nenhuma controvérsia, é só um fator que gera muita dúvida. Porque você pode pensar no seguinte, peraí, eu sei que o número que é elevado ao quadrado dá 9. 3. 3 ao quadrado dá 9. Mas algum outro espertalhão pode virar e falar assim, peraí, eu sei outro. Tem o menos 3. Porque menos 3 ao quadrado, menos com menos dá mais, também dá 9. Só que a resposta da raiz quadrada de 9 é 3. Aqui nessa etapa eu já vou discutir isso. Só acreditem que é 3, que daqui a pouquinho a gente volta a falar disso, tá? Raiz quarta de 16. Eu quero achar um número que ao ser elevado a 4 vai dar 16. Você faz por inspeção mesmo, se você não souber de cor. Então a resposta é 2, mas suponha que a gente não saiba. Fala, nossa, não sei que é 2. Será que é 5? Você faz 5 vezes 5, 25. Fala, não é. Eu quero multiplicar por ele mesmo 4 vezes para dar 16. 5 deu muito. Será que é 3? 3 vezes 3, 9. Menor. Vezes 3, 27. Passou, não é. No 2 você vai acertar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 2 a quarta é 16. Então a raiz quarta de 16 é 2. Olha uma aqui com negativo, ó. Raiz cúbica de menos 8. Já observem, que a gente vai falar melhor um pouquinho depois, que quando a raiz for par, você tem essa controvérsia de poder pensar em dois números, mas você vai excluir um deles. 3 ao quadrado dá 9, menos 3 ao quadrado também dá 9, mas a resposta aqui é só 3. 2 à quarta dá 16 e menos 2 à quarta também dá 16. Mas a resposta dessa raiz real
é só o 2, tá? Não vai entrar o negativo. Aqui, quando o índice é ímpar, o negativo já pode entrar e não tem dúvida. Você vai achar uma resposta e é só ela, não tem controvérsia. Porque veja só, raiz cúbica de menos 8. Eu quero achar um número que é elevado ao cubo dá menos 8. Um único número com essa característica é o menos 2. Porque o 2 ao cubo dá 8 positivo. E o menos 2 ao cubo é quem dá menos 8. Então a resposta desse aqui é menos 2. E a próxima? Raiz quadrada de menos 4. Eu quero achar um número que ao ser elevado ao quadrado vai dar menos 4. Mas espera lá. Todo número ao ser elevado ao quadrado, todo número real, ao ser elevado ao quadrado fica positivo. Porque mesmo que ele seja negativo, menos com menos dá mais. Ou seja, é impossível você resolver essa aqui nesse curso, que a gente está trabalhando com números reais. Mais para frente vocês vão ver em outras disciplinas que há a possibilidade de mexer com isso sim. Então, por enquanto, não existe essa raiz. Mas eu já vou tomar cuidado de usar o linguajar correto. E toda vez que eu for falar que não existe raiz de número negativo, eu vou falar que não existe em R. É esse R com dois tracinhos aqui à esquerda, que é o que simboliza o conjunto dos números reais. Então aqui no conjunto dos números reais, não existe para a gente raiz quadrada de número negativo. Mais além, não existe raiz de índice par de número negativo. Porque toda vez que você for fazer uma potência com um expoente par, o resultado dá positivo. Então você não pode ter o resultado negativo aqui dentro, aqui para esse curso. Tudo bem? Primeira coisa que eu quero que vocês observem, vocês vão estudar muito bem esses conceitos no curso de lógica, é essa setinha aqui, ó, do condicional. O que eu escrevi aqui para vocês, e essa é a definição de raiz real, quando vocês forem perceber que esse cara aqui tem resposta assim, quando vocês estiverem falando de número complexo, essa setinha vai começar a apontar para os dois lados. E na matemática isso faz toda a diferença. Quando você põe essa setinha aqui, você está dizendo que ao saber essa informação, então você pode concluir essa. Tá? Você sempre pode partir com o seu argumento, a setinha mostra o sentido do seu pensamento. Quando a setinha está apontando para os dois lados, aí quer dizer que se você tiver essa informação, você pode concluir essa. E se você tiver essa informação, você pode concluir essa. Com a setinha apontando para um lado só, gravem isso, é muito importante que você só pode tirar o raciocínio num único sentido. Se a raiz enésima de A é B, então B elevado a N é igual a A. Mas eu não posso fazer a afirmação no sentido contrário, é o que eu já comecei escrevendo aqui. Estou dizendo para vocês que aqui nos reais, se você sabe que B elevado a N é A, você não pode afirmar que a raiz enésima de A é B. Ah, tá errado falar isso? Não, eu disse que você não pode afirmar. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Exemplos. 3 ao quadrado é 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Esse caso eu poderia afirmar. Só que menos 3 ao quadrado também é 9. E aí eu não posso afirmar que a raiz quadrada de 9 é menos 3. Tá claro? Então você não pode fazer a afirmação nesse sentido. Basicamente, o enrosco que a raiz pode trazer para você é só no caso do expoente par. Eu pus um resuminho aqui, ó. Todas as vezes que... eu fiz o exemplo agora, perdão, com o 3, mas tinha até escrito aqui com menos 2, ó. Menos 2 ao quadrado é 4 e raiz quadrada de 4 não é menos 2, tá? Só para reforçar o que está aqui. Todas as vezes que o seu expoente for ímpar, você até pode fazer essa conclusão aqui, porque no ímpar não sobra dúvidas, tá? No expoente ímpar, se o A for positivo, o B também é. Se o A for negativo, o B também é. Eles caminham de forma igual, então não gera-se dúvidas. Então, toda vez que o expoente for ímpar, você até pode fazer a conta ao contrário. B elevado a N igual a A, eu não cortei a setinha, ó. Você pode concluir que aquilo lá vale a raiz. No entanto, todas as vezes que o expoente for par, você precisa garantir que sua resposta seja positiva. Esse é o segredo. Então veja que nesse caso e nesse caso, eu poderia ter dois candidatos para cá. Ó. Só que quando eu for dar a resposta de uma raiz, a raiz sozinha, pura e propriamente dita, de expoente par, ela, por obrigação, eu vou falar por definição, mas não é bem isso. Mas vamos, por enquanto, tratar como definição. Ela, por definição, a raiz de índice par, o resultado dela tem que ser positivo. Então olha como que eu escrevi aqui, ó. Se B elevado a N é igual a A e o B é maior ou igual a zero, não negativo, vou fazer positivo, mas o dela é não negativo, então você pode concluir que aquilo lá é a raiz. Então você só precisa tomar cuidado para não dar uma resposta negativa em uma raiz com expoente par. Essa é a controvérsia de que eu não posso fazer a setinha para os dois lados. Se eu tivesse essa condição a mais aqui, ó, do resultado ser maior ou igual a zero, se bem que o zero é só no caso do A ser zero também, é pouco importante. Quase sempre vai ser positivo. Aí você poderia chegar
na conclusão da raiz. O motivo pelo qual a gente tem que garantir que a raiz é positiva é mais um motivo histórico, né? Como que ele surge. A palavra radix vem do latim, ela significa lado. Quando você fala raiz quadrada de 9, isso foi mudando o linguajar com o tempo, mas se você voltasse lá para o passado, você estava querendo. A pergunta que se faz quando eu falo raiz quadrada de 9 é qual é o lado do quadrado cuja área é 9? E aí, quando eu estou falando do lado de um quadrado, eu preciso garantir que minha resposta seja positiva. Por isso que eu vou cravar elas todas como positivas. Quando você for lá para os complexos, isso cai por terra, tá? Você vai fazer afirmação para os dois lados e uma raiz quase nunca vai ter resposta única, inclusive. A quantidade de respostas que você vai ter é a quantidade do índice. Mas deixa esse assunto para lá. A gente está falando aqui só de raiz real. Raiz com índice ímpar, achou um número que bate aquela potência, tá certo já. Raiz de índice par, você tem que achar esse número e garantir que ele seja ainda maior ou igual a zero. Perfeito? Uma outra maneira que a gente tem de olhar para as raízes é, como a gente já percebeu que o processo da raiz é o processo inverso da potenciação, eu posso trabalhar quando for necessário com uma raiz na forma de potência. E aí todas as vezes que você tiver uma raiz enésima de A, e isso for interessante para você, você pode chamar isso de A elevado a 1 sobre N. Essa é a ideia de inverso da potenciação. Então isso aqui é uma potência, mas cujo expoente não é N, é 1 sobre N, é o inverso daquele número. Por isso que essa operação é o inverso da potenciação. Só para vocês acreditarem em mim. Quando você quer calcular um negócio desse, você quer calcular um certo B que é elevado a N da A. Podendo ter algumas restrições ou não, mas isso sempre tem que acontecer. Eu não estou dizendo que todos dão certo, mas se essa resposta for B, B elevado a N é A. Ó, se a resposta for B, B elevado a N é igual a A. Agora pensa comigo. Se eu partir dessa equação aqui, ó, B elevado a N igual a A, e eu quiser deixar o B sozinho, eu tenho a opção de usar, que a gente viu na aula passada, aquelas propriedades de potências, e uma que é muito interessante é fazer a potência da potência, que conserva a base e multiplica os expoentes, porque eu quero fazer esse cara ficar sozinho, eu quero sumir com o N daqui. Como que eu faço para o N sumir dali? Basta multiplicar o N por 1 sobre N, que é o seu inverso multiplicativo. Pô, mas eu posso levar esse cara aqui a 1 sobre N? Posso, desde que eu eleve o lado de cá também. Então eu posso reescrever essa equação em azul aqui da seguinte forma. B elevado a N, aí eu vou elevar o lado esquerdo a 1 sobre N, é igual a A elevado também a 1 sobre N. Agora, do lado esquerdo aqui, eu posso fazer propriedade de potência. Quando eu tenho potência da potência, eu posso conservar a base e multiplicar os expoentes. Multiplica N por 1 sobre N, vai ficar N sobre N, vai cancelar, dá 1. Então, não sei se aqui ainda vai caber ali no vídeo sim. Vou vir aqui para baixo, ó. Então, a gente vai descobrir fazendo a conta aqui que B é igual a A elevado a 1 sobre N. Se você fizer um comparativo disso com isso, você vai ver por que eu fiz essa afirmação aqui, ó. Você está vendo que B é a raiz enésima de A? Desde o começo eu sei disso. E eu também descobri que B é igual a A elevado a 1 sobre N. Raiz enésima de A é igual a A elevado a 1 sobre N. São operações similares. Beleza? Vamos trabalhar um pouquinho com mais algumas raízes. Eu pus alguns exemplos aqui, e agora já não tão simples quanto os primeiros, já mexendo com um pouquinho de potência para a gente ver como que esse casamento acontece da potência com o índice da raiz. E basicamente eu já adianto para vocês. O que a raiz faz? Ela faz o processo contrário da potência. Então, enquanto na potência, se eu te dou 2 ao cubo, você faz 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, e dá o resultado que é 8. Quando eu te dou raiz cúbica de 8, o que você tem que fazer é o processo contrário. Você vai falar assim, para cada número que tiver elevado ao cubo, eu consigo retirar ele da raiz, mas eu fico com esse expoente ao cubo para mim. Ele retém, é como se ele cobrasse. Para você tirar qualquer coisa daqui de dentro, se estiver no formato de potência, você tem que pagar um valor para esse fiscal que está aqui fora, esse N. E qual que é o valor? É o próprio N. Então ele fala assim, ó, se esse N for 3, ele fala assim, olha, você pode sair. Mas a cada grupo de 3 As iguais, para uma potência aqui, ó, a cada grupo de 3 As iguais, eu fico com essa potência para mim e você sai um A sozinho, no expoente 1. Então a ideia de calcular 2 ao cubo é falar assim, pô, 2 ao cubo. Como a raiz aqui ficou um pouquinho no cantinho da tela, eu estou olhando ali, é raiz cúbica também, tá, pessoal? É raiz cúbica de 2 ao cubo. Para esse 2 ao cubo sair da raiz, ele deixa o seu expoente 3 lá. Basicamente, o que você faz é dividir 3 por 3. 3 você divide por 3, fazer o processo contrário, vai ficar 1 no expoente, e aí sai o 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Você poderia ter feito essa primeira que é simples na conta mesmo, que 2 ao cubo é 8,
Aí você vai pensar, qual o número que elevado ao cubo dá 8? É o 2. É a única resposta, inclusive. Mas pensando nessa ideia do pagamento para tirar algo de dentro da raiz, para esse cara sair de dentro da raiz, ele paga uma taxa aqui, ó, que é ser dividido por 3. Aí você divide por 3, sai o 2 elevado a 1, que eu não vou escrever 2 elevado a 1, vou escrever só o próprio 2, porque todo número tem um expoente 1 acoplado a ele automaticamente. Agora, e se for um pouquinho maior? Tipo, se for 2 à sexta vezes 5 ao cubo. Você fala, pensa lá, 2 à sexta é uma raiz cúbica. O que me interessa, então, é fazer grupinhos de 3 em 3. Pensando só, sem fazer conta algébrica e decorada nenhuma, 2 à sexta é um 2 ao cubo multiplicado por outro 2 ao cubo. Eu acabei de ver no exercício anterior que esse 2 ao cubo sai e vira 2. Esse 2 ao cubo sai e vira 2. Então, esses aqui, ó, você vai tirar 2 vezes 2, porque 2 à sexta são 2 ao cubo, multiplicados um pelo outro. Esse vira 2, esse vira 2 também. E aqui eu tenho um 5 ao cubo, que é a mesma lógica do de cima. Ele sai, só que ele vira um 5 só, porque ele deixa 3 aqui, vezes 5. Só que esse número do 6, ou esse expoente 6, ou expoente do 5, poderia ser muito maior. Poderia ser 380. O que você faria se fosse um caso um pouco maior? Basta, se for um número múltiplo, basta você dividir. Veja só, se eu quisesse tirar direto esse 2 à sexta daqui, eu falo, olha, 2 à sexta eu posso tirar, porque 6 é múltiplo de 3. Então divide 6 por 3, dá 2, vai sair um 2 ao quadrado, que é o que está aqui, ó. É 2 ao quadrado. Você poderia ir direto assim também. Você está vendo? Eu estou pensando com vocês em como é que você interpreta o que está acontecendo e depois a gente fala da regra, só para não ficar a regra 100% jogada, né? Então 2 vezes 2 vezes 5 é 4 vezes 5, que é 20. Aí, ó, feito. Agora olha essas outras aqui, ó. Eu tenho uma raiz quinta. 2 à quinta, tá longe do vídeo, então eu estou sempre falando os índices das raízes, que eu estou com medo do expoente ficar pequeno e ruim para vocês verem. Então é raiz quinta, 2 à quinta, 3 à sexta e 5 elevado a 12, tá? Raiz quinta de 2 à quinta, ó, é 5 com 5, divide dá 1, sai 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Eita, que sobrou agora um 3 à sexta. 6 não divide por 5. Ah, então não consigo tirar ele dali? Consigo. Porque como esse 6 é maior do que o 5, entenda que no 3 à sexta tem um 3 à quinta escondido ali dentro, tá? Então você teria que fazer o seguinte, você pode desmembrar o seu número, e aí ao desmembrar o seu número em duas partes, você vai ver que uma delas, desmembrar não de qualquer forma, desmembrar de modo que uma das partes seja múltipla de 5 e a outra não, porque 6 não é múltiplo de 5. Vai ter que dar uma parte sim e um não. No caso do 6 é muito fácil perceber. O 3 à sexta é 3 à quinta vezes 3 elevado a 1. Aí o 3 à quinta sai, o 3 elevado a 1 fica. Então a gente está aqui, na verdade, fatorando as raízes. Isso é muito comum de acontecer também. Nem sempre você consegue extrair o número inteiro de dentro da raiz. Às vezes um pedaço do número fica lá dentro. E é o que vai acontecer aqui, tá? Então nesse 3 à sexta, você poderia pensar de cabeça em quebrar o 6 em 3 à sexta, em 3 à quinta vezes 3. O 3 à quinta sai, mas ele deixa o 5, fica 3, e o outro 3 lá dentro. Ou você pode ir subtraindo de 5 em 5. Você fala assim, ó, tá bom, você tem 6 aqui, ó. A cada 5, eu roubo esse 5 para mim de imposto e sai um número. Então você faz o 6, não é? Porque você vai extraindo de 5 em 5 daqui. Então você pega o 6, tira 5, vai sobrar 1. Então sobra um 3 lá dentro e você fez uma extração. Então vamos lembrar que nós fizemos a extração de um 3, e eu preciso decorar aqui para não esquecer que ainda sobrou um 3 lá dentro da raiz. Porque a mesma coisa, ou similar, vai aparecer agora com 5 a 12. Você pode quebrar o 5 a 12 em 5 a décima vezes 5 ao quadrado. Aí o 5 a décima você consegue manipular. Ou você pode fazer essa estratégia de ir tirando. Quer ver? Ó? No 12, como não é tão longe do 5, vamos tirando de 5 em 5. Você tem 12. Tira 5, sobra 7. Tira 5, sobra 2. Deu certo, ó. Então no expoente 12, eu consegui subtrair 5 duas vezes. Então eu vou tirar, para a primeira subtração eu vou tirar um 5 e para a outra eu vou tirar um 5 também. É ou não é? Tinha 12, aí eu tiro 5, veio para cá. Sobrou 7. Aí eu tiro outro 5, veio para cá, sem expoente. Só que lá dentro sobrou 2. Então o que sobrou na raiz pra gente? Mais uma vez estou com medo de sair da tela, não, mas acabei. Sobrou a raiz de índice 5. E os números que sobraram lá dentro, vocês lembram? Aqui no 6, no 3 à sexta, tinha sobrado um dos 3. E aqui no 5, eu tinha usado até o 10 só, né? Porque eu tirei 5 mais 5, 10, sobrou 2. Aí você pode escrever lá dentro como 5 ao quadrado ou como 25. Não me interessa muito o que eu vou fazer ali dentro da raiz. Eu queria mostrar para vocês, basicamente,
como é que você tira os números ali para fora, né? Então eu vou escrever 5 ao quadrado. E se você quisesse fazer a conta, problema nenhum também. Podia fazer, ó. Então aqui você tem 6 vezes 25, vai dar 150. Isso mesmo? E aqui você tem 3 vezes 25, vai dar 75. Seria 150 vezes a raiz quinta de 75. Se quisesse deixar no formato de um único número dentro e fora. Tá claro o que está acontecendo, pessoal? Espero que sim. Raiz cúbica de 72. Pô, de novo, eu preciso conseguir extrair o máximo que eu puder ali de dentro, né? Uma estratégia, fatorar o número. O que é fatorar um número? É dividir esse número em fatores, normalmente primos, de tal, porque é o mais simples que você pode desmembrar um número, você tem a garantia que isso sempre é possível. E aí, se você fizer a fatoração, você vai tentar pegar um número nesse formato aqui e voltar para esse. Porque aí nesse você consegue fazer esse casamento de potência com raiz, elas são operações inversas, e fazer a extração para tirar o número lá de dentro. Ou você pode, quando for números menores, pensar por inspeção. Porque pensa só, isso aqui é uma raiz cúbica. Raiz quadrada a gente tem mais agilidade com ela, né? Quais são os números que tem raiz quadrada exata? É 4, 9, 16, 25, 36. Quais são os números que tem raiz cúbica exatas? Vamos lá, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27, 4 ao cubo já começa a ficar maior, ó. 4 ao cubo já é 64, 5 ao cubo é 125 e assim por diante. Então é um pouco mais difícil de processar, saber de cor, essas outras raízes, porque elas crescem muito rápido. Então, duas estratégias. A padrão, mas que dá um pouquinho de trabalho, é fatorar o número. Aí você vai colocar ele nesse formato aqui. E uma nem tanto padrão, que é, pô, isso aqui é uma raiz cúbica de 72. Se eu conseguir quebrar o 72 numa multiplicação de dois ou mais números, de modo que um deles tenha raiz cúbica, eu consigo arrancar ele da raiz e esse processo costuma ser mais rápido. No caso, não é assim que eu vou fazer, mas eu vou adiantar para vocês. O 72 é 8 vezes 9. E o 8 tem raiz cúbica. A raiz cúbica de 8 é 2. Então você pode tirar o 8 da raiz, ele vira 2. Então vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 9. E o 9 não tem raiz cúbica exata, então para por ali. Então era o jeito mais ágil de você sair daqui. Mas depende de você conseguir fazer a inspeção e achar os números necessários. Se você não conseguir achar, você vai para a estratégia da fatoração. Você pega um número, vou fazer por aqui, ó, 72. E vai dividindo ele pelos fatores primos, que a gente nem falou aqui nessa introdução, mas logo nós falaremos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11. Como é que eu descubro que um número é primo? A regra é bem simples. Você fala que um número é primo quando ele tem exatamente dois divisores, que são o 1 e ele mesmo. Mas tem que ter exatamente dois. Não pode ser 1, pensando só em positivos também. Não pode ser 1, não pode ser 3, tem que ser 2. Então o primeiro número primo que nós temos é o 2. Aí depois todos os outros a partir dali são ímpares. O 3 só divide por 1 e por 3. O 5 só divide por 1 e por 5 e assim por diante. Então se você for dividindo esse cara pelos primos, todo número tem uma fatoração em primos. Olha o que vai acontecer, ó. Divide por 2, vai dar 36. Enquanto for possível dividir por 2, eu vou continuar. Divide por 2 de novo, dá 18. Divide por 2 de novo, dá 9. Já não dá mais para dividir por 2. Aí você tenta no próximo primo. 9 divide por 3, divide. Então, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Quando você chegar no 1, quer dizer que aqui ao lado direito você desmembrou o seu número inteiro em fatores primos. Olha só, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que no formato de potência seria 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, e essa raiz também é cúbica. Virou um problema igual ao segundo aqui, ó. Esse 2 sai da raiz, dividindo 3 por 3, vira só 2. Então você vai ter como resposta aqui 2 vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. Tá ali, resolvido. Ok? Vai aparecer bastante pra gente também, às vezes quando você multiplica uma raiz por uma raiz. E muita gente erra quando a conta tá desse jeito, tá? Muita gente acerta fazendo a conta errada, dando sorte quando é positivo, e aí acaba errando quando o número é negativo. Porque muita gente tem mania de falar assim, quando você multiplica uma raiz por ela mesma, a operação cancela, vira o próprio número A. A raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A é o próprio A. A gente ouve muita gente falando isso. E essa informação, ela vai acertar em 50% dos casos. Nos outros 50% ela vai errar. Aí eu vou provar isso para vocês. Porque o que acontece basicamente quando você multiplica uma raiz por ela mesma, vamos tentar pensar, você pode juntar os números de dentro, tá? Se a raiz de fora é o mesmo índice, você pode juntar, obviamente, numa raiz só e multiplicar os números que estão dentro. Então, basicamente, o que você tem aqui é uma raiz quadrada de A ao quadrado.
Aí você ouve muita gente nesse momento fazendo o seguinte, ó, corta a raiz com o quadrado dá A. Corta a raiz com o quadrado dá A. Pô, se esse A for positivo, tá certo. Mas se esse A for negativo, aí tá errado. Porque você vai estar dando, olha a etapa final aqui, ó, como resposta de uma raiz quadrada um número negativo. Então observem o seguinte, como que você não pode só cortar, ó. Se você quiser calcular a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 5, vamos fazer do jeito errado? Ah, uma raiz multiplicada por ela mesma. Vai dar a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é o próprio 5. Você só mata a raiz. Agora, e se fosse raiz quadrada de menos 3 vezes a raiz quadrada de menos 3? Se você fizesse só cortar a raiz, sua resposta ia dar menos 3 e está errado. Porque a sua resposta aqui teria que ser mais 3, faz a conta com cuidado para você ver. O que você tem aqui é a raiz quadrada de menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. E a raiz quadrada de 9 não é menos 3, é mais 3. Agora ficou correto, vou até apagar o sinal que é mais adequado. Fica desse jeito. Então toma cuidado ao manipular algebricamente uma raiz e cortar extraindo números de dentro pelo seguinte. Se a sua raiz for de índice ímpar, ela te causa poucos problemas. Pode cortar a raiz quando for o caso, porque ela não dá dúvidas. Se a sua raiz for de índice par, você precisa, além de tudo, garantir que sua resposta é maior ou igual a zero. Tá? Então você poderia, a gente não falou de módulo ainda, colocar A, vírgula, A maior que zero, para deixar claro. Estou dizendo aqui que o A tem que ser positivo. Ou você pode colocar uma barrinha antes e uma depois, que é um assunto que nós falaremos mais para frente nesse curso, já vai ser parte propriamente dita da matéria, que é o conceito de módulo. O módulo transforma um número em positivo. Então, quando você coloca essas duas barrinhas ali, a operação que significa é falar assim, ó, pega o número que está aqui dentro e transforma em positivo. Aí essa resposta agora ficaria correta. Mas eu coloquei isso, na verdade, só como observação, para você já desde o início nunca cortar raiz com raiz, especialmente quando for par, especialmente ainda, que é o caso mais comum, quando forem duas, porque você corre o risco de, às vezes, estar dizendo que uma raiz quadrada pode dar um número negativo. Pessoal, de introdução para radiciação, de nivelamento, tá bom por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo.